Então vamos lá? Olha, muita gente está me perguntando, né, se essa queda mais recente no Bitcoin, que começou no dia 13 de abril ali, se acentuou no dia 18 de abril, onde o Bitcoin chegou a perder 200 bilhões em valor de mercado ali em um único dia, né? Na verdade em poucas horas ali, o Bitcoin acabou perdendo esse valor na madrugada, meia-noite e 44 ali, foi quando a gente se deu conta daquela queda mais grave. As pessoas me perguntaram, Raul, seria uma oportunidade aqui então da gente entrar no Bitcoin, as pessoas que estavam de fora, né, quem não comprou Bitcoin ainda, quem não tem Bitcoin nesse momento, e eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Antes de mais nada, é importante a gente entender, né, o que causou essa alta mais recente do Bitcoin ali, então o que fez o preço do Bitcoin se elevar, e depois disso a gente entender o que estourou aquela bolha ali que fez essa queda, e aí você pode entender do seu ponto de vista se é um ponto de entrada ou não, eu vou dar minha opinião no final. Então assim, o Bitcoin vinha se elevando ali, né, tava crescendo muito a cotação, muito por conta, né, dele estar começando a ser aceito de forma institucional. Então a gente viu a Tesla primeiro começando a usar Bitcoin, depois várias empresas falando que iam começar a utilizar, rolou a empresas começando a aceitar Bitcoin como meio de pagamento, isso causou a primeira alta. Já vinha de uma alta, causou uma alta mais forte ainda no começo desse ano, e essa alta foi se elevando. Com essa alta, algumas pessoas que operam alavancado ali, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas a pessoa opera ali considerando, investindo dinheiro que ela não possui. Isso ali infla o Bitcoin mais ainda, né? Vamos supor que eu tenho aqui R$1 milhão, eu posso investir ali 10 milhões lá no mercado, então eu estou operando alavancado utilizando a minha garantia ali. Se o Bitcoin subir, eu tô ganhando vezes 10 ali, só que se ele cair, eu tô perdendo vezes 10 e eu vou ser liquidado se ele cair apenas 10%. Então é muito fácil eu perder dinheiro nesse tipo de operação. Então, com isso, muita gente começou a operar alavancado no Bitcoin e, obviamente, isso infla o preço ainda mais, né? São vários contratos ali entrando no Bitcoin, o Bitcoin foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. E assim a gente foi seguindo, até o IPO da Coinbase cresceu mais e tudo isso foi estimulando o mercado e mais pessoas entrando alavancado ali com o objetivo de ter lucros expressivos. O Bitcoin já sobe de maneira muito expressiva e se você alavanca isso, você pode ter ganhos gigantes, mas no geral o que acontece é que você perde dinheiro, né? Não tem espaço para as pessoas saírem fazendo isso infinitamente. Um dia tem que cair, né? Então o que aconteceu? Tava tudo isso aí indo muito bem, aí começa uma sequência de problemas aqui que a gente teve. A primeira coisa foi aquele rolo na Turquia que acabou inflando o preço do Bitcoin, não atrapalhou, continuou aumentando ali. Só que a gente teve uma explosão ali de algumas minas de carvão, teve algum problema nas operações das minas de carvão chinesas, e você pensa, cara, o que tem a ver mina de carvão lá na China com o que acontece aqui com o Bitcoin no mundo, né? As minas de carvão lá são utilizadas por mineradores, a energia daquelas minas de carvão ali são utilizadas por mineradores em tempos de seca. E quando essas minas de carvão pararam as operações, as transações do Bitcoin, né, acabam ficando mais lentas, teoricamente. Por quê? Porque as empresas que operam a mineração ali é que garantem que você consiga transacionar Bitcoins e tal. Se essas minas ali desligam as operações delas, existe um problema grave ali com relação ao Bitcoin, porque você olha para aquilo ali e fala, putz, e agora para transferir e tal, as pessoas ficam com mais medo. Eu tô tentando simplificar muito a história aqui. O Bitcoin teve uma primeira queda. Com essa primeira queda, as pessoas que estavam com os contratos alavancados, ou seja, investindo, né, a pessoa tinha 10% ali de garantia, só estava investindo 100%, vamos considerar. Então, se o Bitcoin caiu, ela tomou o dano, né? Se caiu só 10%, ela tem que encerrar a operação dela. Com isso, a liquidação desses contratos começou a acontecer de forma muito rápida, o Bitcoin tomou um strikezão ali e caiu, e obviamente por medo, mais pessoas vão vendendo, efetua uma correção natural de mercado. Essa é a explicação mais aceita até agora para o que aconteceu aí. É óbvio que você tem N explicações de mercado, as pessoas falando diversas histórias ali, que foi isso, que foi aquilo, que foi aquilo. Ninguém sabe ao certo o que causa isso, né? É um movimento de mercado inteiro ali, são milhões de pessoas, né? Milhares, né? Milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas efetuando negociações ali, e obviamente a gente pode ter esses problemas acontecendo a todo momento, com base em diferentes argumentos. Eu posso estar vendendo por uma razão, você por outra, fulano por outra, mas o mercado estima que os grandes investidores institucionais ali e tal, que os baleionas, como a gente diz, né, nem institucionais de fato, mas as baleias ali, estavam vendendo por essas razões. E com isso o Bitcoin efetuou essa correção, e aí chegamos enfim aqui no momento onde você me pergunta, Raul, então você considera que isso é uma grande oportunidade aqui para eu comprar Bitcoin, para eu entrar no Bitcoin, chegou o momento de eu investir aqui? Cara, olha só, o Bitcoin, se a gente pegar aqui, eu vou até pegar para vocês, esse vídeo está sem edição, então a gente vai fazer isso manualmente aqui. Se a gente pegar de um ano para cá, tá? Eu vou pegar só de um ano para cá.
ele já subiu 762,27%, né? A gente teve uma correção aí do dia 13 para cá, chegou a 20% em alguns momentos de mais alta, mas está agora em torno de 13%. Olha, se você acha que abriu uma janela de oportunidade de compra porque corrigiu 13%, lembre-se que na história do Bitcoin, pelo menos anualmente, a gente viu correções muito maiores que essas. Se você pegar o histórico do Bitcoin ali e for enxergar correções, as micro correções dos últimos 5 anos e as correções mais fortes, você vai ver que isso pode se agravar muito mais. Então, é importante você se lembrar que ao se expor numa criptomoeda é um sistema descentralizado. Não tem a B3 ali, não tem o S&P 500 para falar assim, gente, deu circuit breaker, a gente vai interromper as negociações aqui por 10 minutos, por 1 hora. Você pode colocar 100 mil reais no Bitcoin e ver se transformar em 50 mil reais do dia para a noite. Isso não seria um movimento atípico de mercado. Seria uma coisa, ok, é chocante, a gente ia falar assim, nossa, caiu, mas seria uma coisa plenamente plausível. Então, assim, qualquer pessoa que tem Bitcoin em carteira poderia te dizer que isso é plenamente plausível. Quem tem Bitcoin aí carrega ele há mais anos, né? Como é o nosso caso aqui, só no canal, desde que o canal foi criado, ele tá aí, o Bitcoin, né? Tem vários vídeos aqui, até aquele que eu falei, o que eu faria com R$1.000, né? Eu coloquei aqui um vídeo, vou até deixar para vocês nos cards, é muito antigo, foi até gravado aqui em casa também. A gente tá em casa ainda porque a sala lá tá de reforma, mas outro assunto, o vídeo sem edição é foto, você vai emendando a coisa na outra. Então, assim, pode ser que para você seja um momento legal de entrada, a gente não sabe onde o Bitcoin vai parar no futuro. Eu acredito que numa janela de longo prazo a tendência do Bitcoin é se elevar de preço, até porque a gente tem uma quantidade limitada dele, né? Ele está sendo considerado ouro aí, muita gente está falando inclusive que ele pode substituir o ouro em algumas transações. Eu acredito nisso, como reserva de valor, por exemplo, é menos regulado, mais fácil de carregar, só que é uma moeda perigosa, é uma moeda ali que não tem essa, não funciona de maneira linear, as quedas são muito bruscas, a volta também é muito brusca. Então, se você for entrar no Bitcoin, seja por esse motivo ou por outro, lembre-se que ele pode oscilar muito mais que isso, ele pode ir muito mais para baixo, como também pode subir muito, não tem como prever. É impossível qualquer pessoa te falar assim, eu sei prever o movimento do Bitcoin, e quem se arriscou a fazer isso, e eu vi muita gente fazendo isso no começo do ano, se você quiser voltar nessas pessoas aqui agora, vocês vão ver que elas erraram. Né? Elas falam, vai ter uma correção daqui 2 semanas, e cara, que viagem, não aconteceu, subiu mais ainda. E aí na hora que elas começaram a falar, não, o Bitcoin vai voar, né? Agora o Bitcoin vai subir, aí ele teve a correção. Então é impossível esse tipo de coisa. O que eu acho particularmente? Se eu não tivesse nenhuma exposição em cripto, eu estaria verificando sim, talvez Cardano, estaria verificando Ethereum como sistemas ali que tem um potencial de crescimento muito interessante. Ethereum está aí próximo de algumas modificações no sistema, até falei aqui sobre isso, vou deixar também no card. Eu acho que se eu não tivesse nenhuma exposição em Bitcoin, eu me prepararia, começaria a estudar uma forma de incluir na minha carteira, mesmo que fosse aos poucos ali, pausadamente. Óbvio que estamos num momento mais caro, você está entrando num risco muito maior que todo mundo, mas você pode não ter outra janela de oportunidade de fato, a não ser que ele corrija muito mais daqui pra frente, coisa que eu não sei se vai acontecer. Pode acontecer, por isso que eu falei, se você vai entrando devagar ali, você poderia inclusive aproveitar essas correções. Eu investigaria outras moedas primeiro, juro pra você que eu acho que o Bitcoin é muito interessante, é a principal moeda, mas não seria a minha maior exposição se eu fosse começar hoje. Como eu comecei antigamente, né? Eu comecei lá muito atrás, comprei Bitcoin a preços muito mais tranquilos que esse, mas hoje, se eu fosse começar, eu vejo que tem sistemas ali que tem um potencial de crescimento, para quem está buscando esse tipo de coisa, que não é o que a gente busca aqui no canal, que pode apresentar um crescimento muito maior. Para quem é buy and hold, o Bitcoin aqui é uma forma de você conseguir manter o valor do seu dinheiro ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente tem também a USD, né? Tem outras coisas ali que você consegue usar esses mecanismos. É uma forma de você se livrar ali do governo tentando interferir na sua vida, aquela coisa toda. É uma forma interessante de você acrescentar uma proteção para a carteira. Eu não considero o Bitcoin um investimento. Lembrando muito disso, ele não produz nada, ele não gera nada para o mundo, ele não cria novas tecnologias ali que vão revolucionar nada, não cria uma câmera dessa daqui que pode, a partir de certo momento, começar a subir loucamente. O que ele tem é uma moeda gerando escassez e ele entra ali como se fosse um ouro na sua carteira. Nesse ponto, acredito muito nele, inclusive acho que ele vai conseguir pelo menos manter-se perto desse valor no longo prazo e acredito numa possibilidade de valorização no longuíssimo prazo, talvez, uma possibilidade de valorização muito grande. Mas
É isso, como mecanismo de proteção. Para quem está buscando investimento, acho que não é a melhor alternativa do momento. A gente tem diversas tecnologias novas surgindo ali, com um potencial de crescimento talvez maior. Essa é a minha opinião aí geral. Vocês me desculpem se não deu para manter uma linearidade aqui, do raciocínio específico, porque, porra, vídeo sem edição, sem roteiro, sem nada, só falando aqui, explicando o que eu entendo, que é assim que vocês gostam, né? Vocês sempre me pedem para fazer assim, é desse jeito. A gente tem que ir aqui para Sardinha Raiz. Quem é Sardinha Raiz? Já deixou o like lá no começo do vídeo na confiança. Se você não é, cara, se inscreve nesse canal, vale muito a pena. A gente traz conteúdo aqui sempre, não muito sobre criptomoedas, mas sobre bolsa de valores, investimentos de verdade ali, mas a gente também traz um pouquinho sobre criptomoedas aqui, porque é uma forma interessante da gente diversificar a nossa carteira ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui de feriadão. Um beijão pra vocês. Em breve de volta pro estúdio. Desculpa aí a bagunça aqui. Tô gravando utilizando uma tábua de passar roupa como apoio aqui. É um negócio meio caseirão aí. Beijão pra vocês e até mais. Agora vocês vão me ver desligando a câmera porque é um vídeo sem edição.